Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, essa aulinha nós vamos fechar esse assunto sobre a Europa, esse aspecto natural. Então, além da gente fazer um breve comentário, tirar dúvidas, vou aproveitar e vou fazer outra revisão com verdadeiro e falso, ver como é que vocês estão. Já fizemos uma vez, é verdade, mas vamos ver se alguém ficou com dúvida ainda. Então, eu vou começar fazendo o verdadeiro e falso, e dependendo das dúvidas de vocês, a gente vem para o livro e tira mais dúvidas de vocês para a gente encerrar esse assunto e já começar outra semana que vem, tá bom? Então, quem quiser aí, pega uma folha para colocar de 1 a 20 para a gente fazer verdadeiro e falso, e agora, nesse momento, ao vivo e a cores, e vamos ver como é que vocês se saem hoje, tá certo? Ok? Posso começar? Ou estão pegando as folhas ainda? E aí, minha gente? Como é que estão aí? Já começaram? Pega uma folha. E aí? Alguém atrasado? Vou começar, tá bom? Posso? Posso ou não posso? Número 1. Ô, professor, o senhor falou o quê? Foi porque eu precisei dar uma saidinha, eu não entendi. Nós vamos fechar o assunto sobre a Europa, aspectos naturais, tá certo? Já passei uma parte disso, então eu vou fechar agora com verdadeiro e falso, ao vivo, para ver como vocês se saem, tá bom? Tá bom. Todo mundo aí, pega uma folha para fazer verdadeiro e falso. Posso começar? Posso? Pode. Número 1, vamos lá. É verdade que o continente europeu é composto por 50 países em seu território? É verdade que o continente europeu é composto por 50 países em seu território? Vamos lá, alguns segundinhos para pensarem. Pronto. Resposta verdadeira, é verdade, não é? Bem dividido. Bem dividido. Alguns países são tão pequenininhos que nem aparecem no mapa, não é? Então, são 50 países, segundo o nosso texto aqui do livro, ok? 2 agora. Parte do território da Europa se encontra no hemisfério sul. Parte do território da Europa se encontra no hemisfério sul. Será isso verdade? Vamos ver. Quero ver. É uma coisa que vocês estudaram bastante. Tiveram mais 2 semanas. Vamos lá. São 20 questões. Vamos fazendo aí na sequência, tá bom? São 20. Pronto? Resposta falsa. Todo o território da Europa se encontra no hemisfério norte, tá certo? Nenhuma partezinha de nada. O Brasil é que tem uma partezinha no hemisfério norte, uma partezinha lá do norte, não é? E todo no sul. Mas a Europa não, está totalmente no hemisfério norte, tá ok? 3 agora. O que separa a Europa da Ásia são os Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro. Repetindo, o que separa a Europa da Ásia são os Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro. E aí? Pronto? Resposta verdadeira. Vocês sabem que o território da Europa é junto com o da Ásia, não é? Então não tem nenhum grande oceano. Então os Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro. 4 agora. O Oceano Pacífico fica entre a Europa e a América. O Oceano Pacífico fica entre a Europa
e a América? Pronto? Resposta falsa. Não é o Oceano Pacífico. Qual é mesmo? O Atlântico, não é isso? É o Atlântico. 5 agora. O Mar Vermelho separa a Europa da África. O Mar Vermelho separa a Europa da África. Ok? Vamos lá, pensando. Pronto. Resposta falsa também. Não é o Mar Vermelho, embora o Mar Vermelho fica lá também na África, mas separa da Ásia. O que separa da Europa é o Mar Mediterrâneo. Tá ok? Tira dúvida. Mar Mediterrâneo. 6 agora. O Oceano Glacial Ártico fica ao norte da Europa. O Oceano Glacial Ártico fica ao norte da Europa. E aí, minha gente? Vamos lá. Pronto. Resposta, essa é verdadeira, não é? Lá ao norte, aquele oceano gelado, congelado, a maior parte do ano, é o glacial ártico. O Antártico, aqui no sul, depois da Argentina. Vamos agora para o 7. Apesar de algumas áreas montanhosas, a Europa se destaca com o relevo de depressão. Apesar de algumas áreas montanhosas, a Europa se destaca com o relevo de depressão. E aí? Pronto? Resposta falsa. Eu começo certo a frase. É verdade que algumas porções, lá ao norte, lá ao centro, tem as porções de montanhas, mas a maior parte é de planície, não é depressão. Então, na prova, se eu perguntar, o relevo principal é planície, tá certo? Vamos para o 8 agora. A Islândia é uma ilha que se destaca pelas atividades sísmicas, com a presença de vulcões, devido à sua origem. Repetindo, a Islândia é uma ilha que se destaca pelas atividades sísmicas, com a presença de vulcões, devido à sua origem. E aí? Professor, repete de novo. Repetir. Rapaz, eu vou repetir essa vez, mas eu não repito, não. Sabe disso? Faz parte da regra, rapaz. Vou repetir, só essa vez. Tá bom? Certo. 8. A Islândia é uma ilha que se destaca pelas atividades sísmicas, com a presença de vulcões devido à sua origem. Captou? Uhum. Pronto, vou falar mais devagar, porque eu vou repetir só uma vez. Resposta Verdadeira. verdadeira, isso aí. Verdadeira, porque a Islândia é de origem vulcânica, não é? A gente estudou isso. Aquela ilhazinha que fica lá no Oceano Atlântico, já perto da Groenlândia. Tá certo? Ok? Vamos para o 9 agora. A Europa se destaca com muitas reservas minerais que dá suporte para o desenvolvimento industrial. A Europa se destaca com muitas reservas minerais que dá suporte para o desenvolvimento industrial. E aí, pensando, será que tem muita reserva lá? Não precisa de outros lugares, nem da África. Pronto. Resposta verdadeira. É verdadeira. Lá tem muitas reservas, inclusive de petróleo, muita coisa, né? Claro que para ganhar dinheiro eles exploram outros continentes também, né? Principalmente a África. Vamos para o próximo agora, o 10. O 10. Os rios da Europa são largamente utilizados nas atividades econômicas, por ser os maiores rios do mundo. Os rios da Europa são largamente utilizados nas atividades econômicas, por ser os maiores rios do mundo. Vamos lá, pensando nos rios,
Vamos lá. E aí? Pronto? Posso? Resposta falsa. É verdade que eles são bastante utilizados, os países europeus não deixam isso por menos, utilizam muito bem, a maior parte são perenes, né, são de planície, então muito bom para navegação, transporte, mas não são os maiores do mundo. Né? Os maiores do mundo estão aqui na América, na África, até nos Estados Unidos também. São pequenos, mas muito bem utilizados. Ok? 11 agora. O maior rio da Europa é o Volga, com extensão de 3.530 quilômetros. Repete. Repetindo 11. O maior rio da Europa é o Volga, com extensão de 3.530 quilômetros. Será que é esse rio mesmo, o Volga? Tem outros rios importantes lá, mas será que é o maior? Pronto. Resposta verdadeira. É o maior, sim. Nasce lá na Rússia, passa por vários países até entrar no mar, certo? Mas é o maior, sim. 12 agora. O segundo maior rio da Europa é o Reno, que nasce na Alemanha. Será? O maior rio da Europa. O segundo maior rio da Europa é o Reno, que nasce na Alemanha. Será? Vamos ver. Quem tiver dúvida depois, só é abrir o livro, tá certo? Só é abrir o livro, certo? Olha, essa resposta desse meu aqui está na página 78, mostrando que a resposta é falsa. O segundo maior rio, Danúbio, tá certo? Danúbio. Vamos agora para o 13. O rio Tâmisa, a gente falou muito sobre o rio Tâmisa. É um rio francês que era chamado de o Grande Fedor. O rio Tâmisa é um rio francês que era chamado, né, no passado, de o Grande Fedor. E aí, minha gente? Pronto? Resposta? Falsa. Mas falsa por quê? Falsa porque ele não é francês, ele é inglês. É um rio que passa lá em Londres, na Inglaterra. Foi chamado no passado do Grande Fedor, sim, porque na Revolução Industrial jogavam tudo que não prestava nele, os dejetos da cidade crescia muito. Mas ele foi revitalizado e hoje é um patrimônio, né, de Londres. Vamos para o 14 agora. A Suíça se destaca na hidrografia com a presença de belos lagos. A Suíça se destaca na hidrografia com a presença de belos lagos. Será? Pronto? Resposta verdadeira. É verdade, não é? Que a Suíça, alguns dizem que não andam muitos quilômetros sem passar por um lago bonito, que lá realmente os lagos são bonitos, alguns até famosos. 15 agora. Quanto ao clima da Europa, embora haja uma variedade de climas, predomina o frio polar. Será verdade isso? Vamos de novo repetir. Quanto ao clima da Europa, embora haja uma variedade de climas, predomina lá na Europa o frio polar. Vamos lá, e aí? Vamos lá, Rita, vamos lá. Pronto? Resposta falsa. Embora exista o frio polar lá no norte, não é? Mas predomina o clima temperado, certo? Aquela região temperada, temperado. 16 agora. Ao sul da Europa, devido à presença do mar Mediterrâneo, predomina o clima mediterrâneo. Será que tem esse clima lá? Ou será que só é na África? Repetindo.
apesar da predominância, peraí, repetindo, peraí, voltando. 16. Ao sul da Europa, devido à presença do mar Mediterrâneo, predomina o clima mediterrâneo. Vamos ver quem acertou. Vamos ver. Vamos lá, Wesley. E aí? Moleza esse, né? Vamos lá, Arumi. Pronto? Resposta verdadeira. É verdade, sim. Lá no sul da Europa, justamente à margem do mar Mediterrâneo, predomina o clima mediterrâneo, né? Então, é verdadeiro. 17 agora. Certo? 17. Apesar da predominância de clima temperado, existem localidades na Europa com clima semiárido. Será que existe um pouquinho de Nordeste lá na Europa? Clima semiárido, Nordeste é clima-árido, né? E aí? Repetindo, tá bom? Apesar da predominância de clima temperado, existe localidade na Europa com clima semiárido. E aí, o que é que acham? E aí, minha gente? E aí, acha? E aí, Micael? Emily? Vamos lá? Pronto? Resposta verdadeira. É verdade, sim, não é? Lá ao sudeste da Europa, lá se aproximando do Oriente Médio, né? Já no leste europeu, um pouquinho para o leste europeu, tem uma pequena porção lá de terra, uma partezinha regional lá, de clima semiárido. Isso, clima semiárido mesmo, né? Aquele clima mais seco, fugindo das características do clima europeu, que a maior parte é temperado, né? Temperado, aquele friozinho. Ok? Vamos para o 18 agora, sobre vegetação agora. As vegetações de tundras e taiga se destacam ao norte da Europa. Será verdade isso? As vegetações de tundras e taiga se destacam ao norte da Europa. E aí, minha gente? Vamos lá? Posso? Pronto? Resposta verdadeira. É verdade, sim, não é? Lembra aquela vegetação de clima rigoroso, de inverno, frio, a tundra é característica por musgo, líquens, né? Vegetação rasteira. Então, é uma vegetação que suporta muito bem o frio gelado dos polos, por isso que a maior parte do ano é coberto por neve, tá certo? E logo abaixo vem a taiga, que justamente caracteriza pelas coníferas, tá ok? Então, está certo, lá do norte, a tundra e a taiga se destacam. 19 agora. No clima temperado da Europa, se destaca a vegetação temperada. No clima temperado da Europa, se destaca a vegetação temperada. Será? Principal clima temperado. Não sei, vocês é que sabem aí. Vamos lá, pensando. Pensando. Pronto? Vamos à resposta. Resposta verdadeira. É verdade, sim. Como a maior área é de clima temperado e a vegetação geralmente segue o clima, então a principal vegetação da Europa é a temperada. É aquela, né, que a gente enfatiza porque ela tem as 4 estações do ano bem definidas. O inverno, o verão, né, o outono e a primavera. Certo? Destacando que no momento eles estão quase no verão lá, não é? Como nós estamos aqui quase entrando no inverno, esse período mais frio, como está no outro hemisfério, então eles estão aquecendo lá, está esquentando lá e aqui a gente está esfriando. Muito bem, 20 agora. A exploração econômica das áreas de florestas é significativa dos países da Europa. Repetindo, a exploração econômica das áreas de florestas
é significativa nos países da Europa. E aí, minha gente, pensando, vamos lá. Pensando. Ok, posso dar a resposta? Resposta verdadeira, é verdadeira sim, não é? Nas regiões onde tem bastante floresta, principalmente lá no norte, né? Noruega, Finlândia, onde tem muitas coníferas, essas vegetações são bastante aproveitadas para a indústria, para produzir a celulose, né? Para fazer papel e outras coisas mais, tá certo? Pronto. O que eu quero de vocês agora? Quero que vocês tirem uma fotozinha, tá certo? Enquanto acertaram. Eu espero que foi mais do que na semana que nós passamos essa atividade, para que vocês, né, tenham mais aproveitamento, tá certo? E vão guardando isso na memória, porque depois, quando voltarmos às aulas presenciais, vamos fazer essas avaliaçõezinhas. A gente vai fazer revisão, claro, vai dar oportunidade para rever, mas vão guardando isso, tá ok? Semana que vem nós já começamos com a geopolítica da Europa, tá certo? População, como foi que esse território chegou ao que está hoje. Então, vocês podem tirar a dúvida que... Pronto, alguém ficou com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida agora? Se quiser, levanta a mão aí que eu vejo para liberar o áudio. Quiser fazer alguma pergunta. E aí, minha gente? Observaram alguma coisa? Tem mais questões, só foi 20, mas tem mais, né? Por exemplo, se eu perguntasse qual é a área da Europa onde ocorre mais abalos sísmicos. É verdade que várias partes da Europa têm abalos sísmicos, mas como nós temos aqui esse mapa da página 76, se quiser observar aí, dá para perceber que ao sul da Europa, né, a zona sísmica mais intensa da Europa, certo? Lá na Itália, Grécia, sul da Espanha, Portugal mesmo já sofreu um dos maiores terremotos de todos os tempos, em 1855, né, que destruiu toda Lisboa, até aqui na América sentiu o abalo. Então, são questões pontuais, certo, da Europa. Né? Com relação aos rios, são bastantes rios, lá na Europa, bastante utilizados. Os governos lá, eles investem muito na limpeza dos rios, não abandonam os rios como aqui no país subdesenvolvido, porque eles sabem que o retorno econômico é importante, essa questão de cuidar dos rios, e utilizam não só para uso doméstico, mas como para o turismo e tudo mais. Tá certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu deixei de falar. Semana que vem eu vi ali o Wesley perguntando, não é? Se vai ser no Zoom. Provavelmente vai ser no Zoom novamente, viu? Será a apresentação do novo assunto, a geopolítica da Europa. Então, provavelmente será no Zoom. Vai ter esse intercâmbio, poder tirar dúvida. Claro que a gente não, na medida do possível, a gente vai liberando os áudios. Tá certo? Muito bem. Sabendo que a Europa, não é, ela é praticamente circulada por oceanos e mares, menos na parte asiática, que tem os Montes Urais, tá certo? Tem uma cadeia de montanha que separa a Europa da Ásia. Alguns até defendem que deveria ser um só continente, né? Deveria chamar Eurásia, porque não tem nenhum grande oceano separando esses dois continentes, mas culturalmente, economicamente, etnicamente, né, politicamente, em todas as áreas. A Europa é bem diferente da Ásia. Então, não dá para ser um mesmo continente, que a disparidade em todas as áreas que eu falei é muito grande. E aí também é muito grande o território se ficar Europa e Ásia. A Ásia já é enorme.
quando formos estudar a Ásia, vocês vão ver como é diferente o povo que está a leste, do oeste, né? Lá no Oriente Médio é um povo, lá no Sudeste Asiático é É outro. totalmente diferente da Europa, da Ásia. Oi? Cultura é totalmente É diferente. verdade. Então, por isso que separaram tudo, certo? Mas a gente vai estudar com detalhes isso depois. As religiões são bem diferentes, né? Então, por isso que o que separa a Europa da Ásia é essa cadeia de montanha, tem uma imagem dela, né, aí no livro, e o Mar Cáspio e o Mar Negro complementando ali, dividindo, né? A gente vai entender que existem alguns países que têm parte, como o caso da Rússia mesmo, né? Tão enorme, tão grande, é enorme, que tem Que parte tem dele na na Ásia. Europa e parte na Ásia, né? A gente vai estudar tudo isso. Tem outro país também, que eu quero que vocês descubram depois, que tem parte na Europa e parte na Ásia. Eu vou dizer agora não, para vocês ficarem só esperando a semana que vem. Tá ok? Muito bem, alguma dúvida mais? Alguém está com alguma dúvida ou ficou bem mastigado esse assunto? E aí, minha gente? Não esquecendo que tirem uma foto, certo, da atividade que vocês fizeram hoje, e envia para mim no Eclair, para mim confirmar lá, para vocês continuarem com A Armênia 10 também. na A AV3. Armênia também é na Europa e na Ásia. Oi? A Armênia. A Armênia? Vamos ver Sim, se é sim. mesmo. Vou confirmar depois. Olha direitinho. Tá certo? Vamos ver se é mesmo. Mais alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Não. O assunto foi um assunto relativamente assim, prático, não é isso? Então, o relevo, a gente sabe que é planície, vegetação é temperada, clima temperado, certo? Com algumas porções de montanhas lá ao norte, na Noruega, Finlândia, e também ali no centro, que é na Suíça, um pedacinho da França. Foi nessas montanhas ali, próximo da França, por ali, que aquele corredor de Fórmula 1, Schumacher, né, teve um acidente grave que não se recuperou ainda, certo? Que é uma área de muito turismo. Tem, apesar de ser no centro, mas devido à altitude, tem o gelo eterno, não é? Então tem aquelas estações de esqui o ano inteiro, porque tem o gelo eterno devido à altitude. Tá ok? Ô, professor, tem que justificar as respostas falsas, né? Se você justificar o da outra vez, não precisa não, tá certo? Basta mandar o quanto acertaram para me ver o aproveitamento de vocês. E aí pronto, por essa semana tá bom, tá bom? Semana que vem eu vou puxar mais de vocês. Tá ok? Não precisa mandar as perguntas não, só as respostas, tá? E quanto acertaram, para me ver que realmente vocês aprenderam. Muito bem, mais alguma coisinha? Deixa eu ver aqui mais algumas imagens. Ok. As capitais, principais capitais, a gente vai discutir um pouquinho na próxima aula. Quais são as capitais mais populosas, menos populosas. Vamos discutir as mais conhecidas, certo? Da Europa. Alguns, quem sabe, já visitou, vai poder dar alguma dica para a gente. Ok? Vamos discutir a questão da industrialização, Revolução Industrial, a questão da política, a questão de algumas guerrinhas que aconteceram no território, né? Estou brincando, guerrinhas não, as duas grandes guerras mundiais aconteceram no território da Europa. Então a gente vai discutir sobre isso, certo? O quanto isso foi devastador para a Europa, o necessário ajuda de outros países, principalmente Estados Unidos, para reerguer a Europa. Mas o importante é que a Europa continua firme e forte. Vamos falar um pouquinho sobre o euro, que é uma moeda que né, vai, mas não vai. Alguns países caíram fora, a Inglaterra caiu fora, outros estão querendo cair fora, tá certo? Mas vamos estudar tudo isso. E agora a sua importância no cenário mundial. Vamos falar um pouquinho sobre a exploração europeia nos outros continentes,
o quanto que os idiomas europeus estão espalhados pelo mundo, não é? Nós sabemos que é por causa da colonização, vamos repetir isso, tá ok? Muito bem, basicamente é isso. Espero que vocês tenham tido, né, uma boa aula. Vamos fechar esse assunto aqui, o capítulo 4, não é, do livro, capítulo 4, ok? E vamos para o capítulo 5 e talvez até o 6 também, para a gente estudar, se aprofundar mais um pouco na Europa, conhecer melhor o território, e agora não só a parte natural, como conhecemos, o aspecto natural, mas agora o aspecto político, econômico e populacional, tá ok? Alguma dúvida, mais alguma para a gente terminar? E aí, minha gente? Como diz o ditado, fale agora ou se cale para sempre. E aí, podemos encerrar? Vão ter aula agora, não sei se vão ter outra aula, então eu vou despedir vocês, tá certo? Um abraço para todos e até a próxima semana. A gente se encontra lá, tá ok? Tchauzinho.